Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo nosso canal, tá bom? Eu quero falar sobre este assunto, perdendo para ganhar. Esse é o tema, perdendo para ganhar. Se na vida você não está disponível a abrir mão de situações, de coisas, para ganhar depois, você não está pronto para viver o Evangelho do Reino de Deus. Porque o Evangelho do Reino de Deus sempre ensina a forma que Jesus de Nazaré pregou ali, o Evangelho do Reino de Deus. O apóstolo Paulo também pregando ali o Evangelho da graça de Deus, mostrando como as pessoas deveriam reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Era sempre essa questão de você ter que abrir mão de situações, de coisas, para que você pudesse de fato desfrutar. O apóstolo Paulo disse aos Romanos 14:17, Paulo disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Logo, subentende, eu entendo, que se o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, eu não tenho que ficar apenas preocupado com comida e bebida, ou seja, buscando as coisas que me satisfaz, buscando aquilo que venha me saciar. Mas eu preciso, em situações, abrir mão disso, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não se define apenas nisso. Aliás, não é isso. Não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Existem pessoas que por causa da comida e da bebida, ou seja, existem pessoas que são tão presas às coisas materiais que eles não desfrutam o reino de Deus, que é paz, que é justiça e que é alegria no Espírito Santo. Uma multidão estava seguindo Jesus, lá em João 6, e Jesus disse assim, olha, vocês estão me seguindo? Não é pelos sinais, não é pelo que eu faço, não é porque vocês me amam. Vocês estão me seguindo por causa do pão que eu tenho multiplicado. Ou seja, vocês estão me seguindo por causa da comida e da bebida. Aí João 6:27, Jesus disse, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Um outro jovem, ele disse assim, eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores para recolher os meus grãos. E aí Jesus disse assim, olha, hoje mesmo pedirão tua alma. Por quê? Porque aquela pessoa estava presa no materialismo, nas coisas. E o reino de Deus não se define nisso. Eu fico preocupado quando eu vejo muitas pessoas dizendo que vão para, entre aspas, para a casa de Deus, para a igreja, buscar Deus. Não vão buscar Deus coisíssima nenhuma. As pessoas estão lá para buscar um casamento, buscar uma empresa, buscar uma profecia, uma revelação, uma coisa, mas não estão buscando a Deus, porque quem está disposto para buscar Deus, ele não vive preso nesse materialismo, nessas coisas seculares. Eu não vou orar, buscar a presença de Deus, ler a palavra, eu não ia, mesmo quando eu fazia parte do sistema religioso, eu não ia na chamada igreja evangélica, buscar alguma coisa que Deus viesse a me dar, uma casa, um casamento, não, eu ia, porque a minha intenção, eu fui ensinado de que Deus estava lá, ou seja, Deus se manifestava naquele ambiente físico. Hoje, como eu entendo que Deus não habita em templo feito por mão de homens, então Deus habita em mim e Deus habita em você. Quando você entende isso, então eu me relaciono diretamente com Deus sem depender do pastor, do pregador, da instituição religiosa, porque essas coisas não levam ninguém a Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo falou também aos Colossenses, capítulo 3, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade, e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Então eu preciso abrir mão, perder muitas coisas aqui para que eu venha a ganhar da parte de Deus, a ganhar, a começar por esse entendimento perfeito que abriu a minha mente e abriu os meus olhos. Mas para muitos religiosos, Deus está em coisa. Quando alguém tem uma prosperidade financeira, ele atribui aquilo à religião que ele pratica. E aquele que se denomina evangélico, religioso, ele diz: eu não tinha nada, hoje eu vim para a igreja, o pastor orou por mim, eu adquiri. Mas também tem ateu, também tem budista, tem hinduísta, tem espiritismo, tem catolicismo, tem várias religiões, tem vários segmentos de fé que as pessoas são prósperas também. E aí? Ah, mas lá quem deu não foi Deus, foi o diabo. Que lindo. Porque você é um merecedor, Deus te deu. Aí lá quem deu foi outra coisa. É igual a nossa mente carnal religiosa. Antigamente, no sistema religioso, a gente via um artista, um jogador, um cantor, rico, famoso. Ah, ele é rico porque o diabo deu, porque ele ofereceu galinha na encruzilhada, porque ele ofereceu bode, porque ele sacrificou, porque ele fez pacto com Satã. Que mané pacto, rapaz? Ele que não tivesse se dedicado, ele que não tivesse acordado às madrugadas, ele que não tivesse se abdicado da sua própria vida, da sua própria família para correr atrás do seu sonho, que ele ia ser famoso, que ele ia conquistar. Ah, irmão, mas ele fez pacto. Pacto. Paulo disse, os ídolos nada são. Tudo vaidade humana, religiosa. Ah, mas a cigana leu a mão dele. E daí? A cigana vai dar nada para ele? Se eu encontrasse uma cigana que me desse os 6 números da Mega Sena, eu mandava ela ler minha mão e me dava os 6 números para ganhar. Cadê? Eu não encontro. Ah, mas ali é porque o guru, o pai de santo, porque fez trabalho, por isso ele prosperou. Que nada, tem tanto aí que faz e não prospera nada. Você fala porque você vê aí uns 2 gatos pingados, você vê artistas famosos na mídia e você diz ali foi o diabo que deu. E quantos estão aí nos bastidores também matando bode, matando galinha, jogando na encruzilhada, fazendo campanha, fazendo isso e aquilo, fazendo voto e não tem nada. E não faz sucesso. E aí? E quantos cristãos também, seguidores de Cristo, que estão aí nas chamadas igrejas, também pagando preço, dando dízimo, sacrificando, participando das campanhas, dos projetos, do jejum de não sei de quem, e não tem nada financeiramente. E aí, Deus não deu a essas pessoas e deu aquelas outras? Meus amados, riqueza é um dom de Deus. E o dom da riqueza ele dá o que ele quer. Se você é ateu, se você é evangélico, se você é cristão, se você é católico, se você é isso, se você... Não importa. Deus dá quem ele quer. E detalhe, Deus dá quem corre atrás também trabalha, e luta, estuda, se dedica. Se não for assim, você não vai ver, a não ser por meios ilegais, né? Que você vai ver muitos prósperos aí, que não tem nada a ver com o diabo que deu. Foi ele que foi atrás do que é ilícito, de coisas erradas, para conquistar aquilo de uma forma ilegal, tá bom? Tem essa questão também. Mas aqueles que conquistaram, aqueles que ralaram, porque tem um aí que é um dono da televisão, é porque ele... mas ele foi um camelô, ele começou vendendo CD, ele começou... Não, mas hoje ele é um dono de uma rede de televisão, ele é um grande comunicador, porque ele correu atrás, independente da religião dele. Ele tinha propósito, tinha foco, determinação naquilo que ele sonhou, e ele foi à luta. Então, abençoados, no Evangelho, muitas vezes as pessoas estão presas a um tradicionalismo religioso e não abrem mão para nada e deixa de crescer porque não quer perder aquilo. Eu já ministrei para vários irmãos, várias pessoas que diziam assim, irmão Elcio, essa palavra que você prega é uma palavra verdadeira, é uma palavra que de fato faz todo sentido, mas eu não posso aceitar. Por quê, irmão? Porque lá onde eu congrego, lá eu sou missionário, lá eu sou obreiro, a minha esposa é levita, ela canta lá, e aí se eu abrir mão disso eu vou perder tudo isso. Então tem gente que tem medo de perder o salário da instituição religiosa, tem medo de perder as amizades. Eu conheço irmãos que dizem assim, irmão, eu ainda estou lá no sistema porque eu sou amigo do pastor, mas eu também não concordo com nada que ele prega. E está lá fazendo o quê? Para agradar o homem, não a Deus. O apóstolo Paulo disse, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Pedro disse na cara de Caifás, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, abençoados, é necessário você perder muitas vezes certas influências, como eu perdi, como eu abri mão de um sistema religioso que me fazia proposta, que queria me bancar para pastorear igrejas,
Eu tive que abrir mão de tudo isso por amor a Cristo, para receber da parte de Deus. Eu tive que perder aquilo que vinha do homem. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Se na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio ou esterco para que eu possa achar ou ganhar a Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que perdeu, naturalmente você percebe que havia um apego religioso, um apego emocional, mas ele perdeu por amor a Cristo, ele abriu mão. Paulo era um instruído aos pés de Gamaliel, Paulo era um fariseu. Paulo, ele poderia se vangloriar, porque na mesma carta ele disse assim, olha, se alguém pode se gloriar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, de uma linhagem, de uma tribo em destaque, da tribo de Benjamim, né? Fariseu, segundo a lei, zeloso das tradições dos meus pais, reconhecido, ovacionado, amigo de sacerdotes que recebia carta. Tudo isso foi difícil para Paulo abrir mão. Ele disse, eu sofri a perda de tudo isso, mas por amor a Cristo. Eu precisei perder para ganhar de Cristo. Agora tem gente que não sabe abrir mão. Tem gente que não sabe perder para ganhar. Pedro disse, Senhor, eis que nós deixamos tudo para trás, o que nós ganharemos? Jesus disse, nesse mundo 100 vezes mais e no vindouro a vida eterna. Quando você abre mão, quando você perde aquilo que estava no teu coração, na tua vontade, que era o teu... Nós falamos isso em uma mensagem mais cedo. Porque era o meu propósito, era o meu sonho. Eu quero sonhar o sonho de Deus. Eu quero andar nos propósitos de Deus. Ainda que algumas percas na minha vida venham a me fazer falta em algum momento, mas eu sei que aquilo que o Pai tem para mim é muito maior e muito melhor. E eu quero viver os projetos e os planos do Pai na minha vida. Então Paulo disse, eu considerei tudo como perca por amor a Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, queridos, em muitas situações é necessário aprendermos a perder para depois ganhar. Eu sei que foi difícil, você que me ouve, abrir mão de um sistema religioso. Talvez, quantos irmãos me escutam? Eu tenho um contato aqui no meu telefone, no meu WhatsApp, pessoas que dizem, meu irmão, eu era pastor, eu era líder, eu era isso e aquilo. Mas eu abri mão de tudo quando eu conheci essa palavra da graça, porque eu quero estar no descanso de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Mas aquilo que o homem tinha para te oferecer, aquilo que o homem estava te propondo, eu abri mão. Porque eu prefiro andar com Deus. Então eu vivi 18 anos achando que estava vivendo a vontade de Deus, quando na verdade eu estava vivendo a minha vontade religiosa, os meus caprichos religiosos, achando que era ali que eu encontrava Deus. Mas eu entendi que Deus não se encontra nessas coisas. Deus se encontra na simplicidade de um coração quebrantado e de uma mente aberta para entender, para ouvir a graça do Pai. Que você esteja crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado a vocês aí nos comentários. Compartilhe essa mensagem à vontade. Antes de você sair, deixa teu like aí para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Até o nosso próximo encontro. E é isso mesmo. É necessário muitas vezes perder para depois ganhar. Mas, por certo, a recompensa que vem da parte de Deus, só essa sensação, e não é sensação, esse sentimento mesmo de paz, essa condição, nesse estado que nos encontramos, de estarmos em paz com Deus, já é o suficiente por meio da sua graça. Fui, até o nosso próximo encontro.